Por isso eu fiquei sem conseguir sentar direito depois. Usou por horas o local. Depois eu precisei de talco. Eu ainda ouço essa frase ecoando na minha cabeça. Foi assim que tudo começou a fazer sentido. Ou talvez perder completamente o controle. Quando pensei nisso pela primeira vez, não imaginei onde ia dar. Eu só queria sentir algo diferente, algo que quebrasse minha rotina. Ele não era o tipo de homem que eu deveria notar, mas notei e não consegui mais ignorar. Havia um silêncio entre nós que dizia mais do que qualquer palavra. E eu, curiosa demais, atravessei esse limite. Naquele dia, eu já sabia que não voltaria a ser a mesma. Só não sabia o quanto isso ia me marcar. E o que aconteceu depois foi além de qualquer previsão. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que aconteceu naquela noite foi algo que eu jamais imaginei. Oi, me chamo Camila, tenho 26 anos. E até hoje eu tento entender o que exatamente aconteceu naquela fase da minha vida. Talvez tenha sido carência, curiosidade, ou só aquela vontade de atravessar um limite que eu nunca tive coragem antes. Eu lembro claramente do jeito que ele me olhava, calmo, experiente, diferente de tudo que eu já tinha vivido. Murilo tinha 56 anos, meu professor, casado, e ainda assim havia algo nele que me puxava para perto, como se fosse proibido demais para eu ignorar. Eu lutei contra isso no começo. Juro que lutei, mas quanto mais eu tentava me afastar, mais minha mente voltava para ele. Eu fui insistente. Aquele tipo de mulher que não sabe a hora de parar quando algo desperta curiosidade. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto eu estava afoita. Como se existisse uma parte dentro de mim que queria provar algo. Não para ele, mas para mim mesma. Quando ele finalmente aceitou me encontrar, tudo mudou. Eu senti isso no instante em que abri a porta do meu apartamento. O ar parecia mais pesado, carregado de expectativa. E o silêncio, aquele silêncio dizia tudo o que a gente ainda não tinha coragem de dizer. Foram horas ali dentro. Horas que passaram rápido demais e intensas demais para serem ignoradas. Eu não sabia que podia me sentir daquela forma. Entregue, curiosa, quase sem freio. Era como se eu estivesse explorando sensações que sempre ficaram guardadas, esperando o momento certo ou errado. E no meio de tudo aquilo, teve um momento específico, um instante em que eu decidi ir além. Eu queria entender, sentir, descobrir aquele lugarzinho que sempre me despertou curiosidade, algo que eu nunca tinha permitido antes. E foi ali que eu senti algo mudar dentro de mim. Não foi só decisão, foi impulso, como se minha curiosidade tivesse finalmente vencido qualquer receio que ainda restava. Eu lembro de ter hesitado por um único segundo. Meu pensamento gritava para eu ir com calma, mas meu corpo já tinha escolhido por mim. Eu queria entender até onde aquilo podia ir, até onde eu podia ir. Ele percebeu, não precisou de palavras. Havia uma troca silenciosa ali, um acordo que não foi dito, mas foi sentido. E quando eu confirmei com um simples gesto, tudo ganhou um peso diferente. Naquele instante, não era mais só encontro. Era descoberta, era entrega, era aquela sensação perigosa de estar atravessando um limite sem saber exatamente o que vinha depois. E no fundo, eu sabia, depois dali, nada mais seria leve como antes. Naquela noite, algo dentro de mim já não obedecia mais à razão. Eu sentia como se estivesse caminhando por uma linha invisível, onde cada passo me levava mais fundo em algo que eu não entendia completamente, mas não queria parar. E eu lembro de ter pensado, enquanto tudo acontecia, que talvez fosse tarde demais para voltar atrás. Murilo tinha um jeito paciente, quase calculado, enquanto eu, por outro lado, parecia correr contra o tempo. Eu queria sentir tudo, entender tudo, provar até onde eu conseguiria ir. Era como se aquela curiosidade tivesse virado necessidade, e eu já não escondia mais isso. Mas antes de continuar,
Se você gosta desse tipo de história, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo relatos como esse. Agora sim, vamos voltar para a história. Houve momentos de silêncio entre nós, pausas em que eu sentia meu próprio coração acelerado, como se ele estivesse me avisando alguma coisa. Mas eu ignorava. Eu queria continuar, queria ir além daquele ponto, onde tudo ainda parecia seguro. E então veio a decisão que mudou tudo. Não foi algo dito claramente, foi mais um impulso, uma escolha silenciosa. Eu deixei claro, do meu jeito, que queria explorar aquele espaço que sempre foi um mistério para mim. Aquele cantinho que eu nunca tinha permitido que ninguém chegasse antes. No início, parecia só mais uma descoberta, algo diferente, intenso, até curioso. Mas com o passar do tempo e das horas, meu corpo começou a reagir de um jeito que eu não esperava. Era como se o limite tivesse sido ultrapassado sem que eu percebesse, e mesmo assim, eu não parei, porque naquele momento eu já não estava mais pensando nas consequências, só na sensação de ir até o fim, só que o fim ainda estava longe de chegar. Depois de tudo o que já tinha acontecido, houve um momento em que o silêncio tomou conta de novo, mas dessa vez não era dúvida, era decisão. Eu lembro de ter olhado para ele, respirado fundo e simplesmente deixado acontecer, como se dentro de mim algo tivesse finalmente cedido. Fomos para o quarto sem precisar dizer muito. O ambiente parecia mais fechado, mais íntimo, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Eu sentia cada detalhe com mais intensidade. O ar, os movimentos, o peso das escolhas que eu estava fazendo ali, consciente, mas sem vontade de parar. Quando me permiti de verdade, foi diferente de tudo, não foi só físico. Foi como atravessar uma porta interna que eu mesma mantinha trancada há anos. Eu senti que estava entregando algo além do corpo. Era uma mistura de curiosidade, desejo e aquela necessidade estranha de ir até o limite. E naquele momento, eu deixei ele ir além, naquele espaço que sempre foi um mistério para mim. Um lugar que eu nunca tinha permitido que ninguém explorasse. No começo, foi um choque de sensações, algo novo, intenso, quase difícil de entender. Meu corpo reagia, minha mente tentava acompanhar, e eu só conseguia sentir. Era como se cada segundo estivesse marcando algo em mim, de um jeito que eu sabia que não esqueceria depois. O tempo passou, e aquilo que parecia apenas curiosidade virou excesso. Quando tudo finalmente acabou, o silêncio voltou, mas agora carregado de consequência. Eu me lembro de levantar devagar, sentindo meu corpo diferente, estranho, como se algo tivesse sido exigido além do que eu imaginava. Foi aí que entendi o peso da minha escolha. Não era só sobre o que aconteceu, mas sobre o que aquilo despertou em mim. Na manhã seguinte, enquanto eu tentava lidar com o desconforto e com tudo o que vinha junto, físico e emocional, uma frase ficou martelando na minha cabeça, a mesma da capa. E naquele instante eu percebi, nem toda curiosidade vem sem preço.